Escritura no livro do Gênesis, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 7. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, pedimos encarecidamente que a tua palavra fale aos nossos corações, ela seja clara para nós como ela é. Sabemos que a clareza já está nela por sua natureza, mas a nossa mente é obscurecida por causa do pecado em vários aspectos. Nós não podemos compreender se o teu Espírito não iluminar o nosso entendimento. Compreender o que a tua palavra ensina, exorta, o caminho para onde ela aponta. Dependemos do Espírito Santo para isso. Fala conosco, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Meus irmãos, o capítulo 3 de Gênesis é um capítulo fundamental nas Escrituras. Podemos dizer com toda certeza e sem medo de errar que se não tivéssemos Gênesis 3, nós não teríamos muitos outros livros da Escritura. Nós não teríamos Romanos, não teríamos Gálatas, não teríamos os Evangelhos, não teríamos o restante completo das Escrituras se não tivéssemos o capítulo 3 de Gênesis. Essa narrativa é fundamental para compreendermos o Evangelho da Graça, revelado nas Escrituras Sagradas. Gênesis 3 encabeça uma série de ensinos no livro do Gênesis a respeito do pecado. Ora, após esse capítulo, nós vamos perceber a rebelião de Caim contra seu irmão Abel e, antes disso, a rebelião contra Deus. Do capítulo 6 em diante, até o capítulo 9, nós vamos perceber a rebelião de uma sociedade inteira contra Deus, podemos dizer assim, no período de Noé. No capítulo 11, nós vamos perceber uma cultura sendo erigida contra Deus, erguendo a Torre de Babel. Do capítulo 12 em diante, nós vamos ter a narrativa dos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó e posteriormente José. E vamos ver o problema do pecado sendo mostrado várias vezes, repetidas vezes, até o final do livro do Gênesis. A partir do capítulo 3, nós vamos perceber que o pecado é um assunto fundamental e importante nas Sagradas Escrituras. E ele vigora no livro do Gênesis. Ele é presente no livro do Gênesis. Não apenas o pecado, mas também a redenção. Mas todas as vezes que falamos do pecado, estamos falando também da redenção, porque quando falamos do Evangelho, falamos do efeito dessa obra de Cristo na vida daqueles que o Senhor quer salvar. Então, o livro do Gênesis mostra uma extensão enorme do pecado em todo o livro e também na nossa natureza. O livro de Gênesis vai mostrar o poder do pecado em romper a comunhão de um homem, de uma mulher, da humanidade com o seu Deus.
O livro de Gênesis vai mostrar o poder do pecado em romper a comunhão de uma pessoa com a outra. No texto, nós vamos ler no versículo de número, no versículo de número 7. Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Observe o versículo de número 25 do capítulo 2. Ora, um e outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. A partir do pecado, então nós temos um rompimento da relação perfeita entre Deus e o homem e o rompimento de uma relação perfeita entre um ser humano e outro ser humano. A partir do capítulo 3, da queda de Adão e Eva, nós vamos perceber que a vida social irá existir de fato, mas não irá existir como Deus havia planejado originalmente, a partir de uma vida harmônica em família. O pecado invadiu. Quando nós observamos o capítulo 11 de Gênesis com a grande torre de Babel, o grande investimento cultural que se levantava contra Deus para o enaltecimento do próprio homem, da própria sociedade, da própria cultura, nós vamos observar, de modo incipiente, mas significativo, que desde a queda os homens tentam erguer uma cultura que se levanta contra Deus e que milita contra Deus. Tudo isso é o efeito do pecado na natureza humana. No capítulo 12, 13 de Gênesis, nós vamos perceber que Abraão recebe um chamado de Deus para sair de Ur dos Caldeus para a terra que o Senhor havia prometido. Mas vamos perceber que Abraão fica temeroso por causa da fome que estava imperando na terra de Canaã. E então ele vai para o Egito, desobedecendo a Deus. No Egito, ele tem medo de perder sua vida por causa da beleza de sua esposa, Sara. Ali nós já vamos começar a observar como o pecado penetra também, destruindo o papel de cada um no casamento. Abraão abraçou um papel covarde a ponto de entregar sua esposa em adultério para salvar a sua própria vida. A Escritura vai dizer mais à frente que o marido deve sacrificar-se pela sua esposa, assim como Jesus Cristo fez pela igreja. No capítulo 17, 18, 19 de Gênesis, nós vamos perceber uma sociedade completamente apartada de Deus, afastada e destruída, Sodoma e Gomorra. Nós vamos perceber ali que Deus enviou anjos para destruir aquela sociedade. Na verdade, nós tínhamos ali uma Pentápolis, 5 cidades que eram importantes naquela época e que estavam completamente degeneradas, a ponto de tanto os jovens como os mais velhos, homens daquela cidade, desejarem violentar os anjos que estavam na casa de Ló. O padrão moral de Sodoma e Gomorra era baixíssimo, terrível. Por mais que nós nos surpreendamos hoje em dia com a abertura de Olimpíadas, por exemplo, a gente não chega perto do que era Sodoma e Gomorra. Não chega perto. Era terrível, era violento. A imoralidade não era só presente, ela era violenta em relação à sociedade. Tudo isso é o efeito do pecado no mundo. E Gênesis vai mostrando isso. Quando chegamos, por exemplo, nas narrativas da relação entre os filhos de Isaac, vemos a inveja, vemos os pais, um preferindo o outro, uma mãe prefere um filho, um pai prefere outro filho. Nós vamos perceber os efeitos do pecado agora na relação dos pais com os filhos. Nós vamos perceber, então, quando as narrativas sobre Jacó começam, os grandes pecados também de Jacó em relação à sua vida familiar. O pecado dos filhos de Jacó, vamos perceber a grande inveja dos filhos de Jacó contra José, a ponto de venderem seu irmão, dizer a seu pai que ele foi comido por uma fera. Vamos perceber também a vaidade de José e a preferência de Jacó por seu filho, com aquela bela túnica que foi dada a ele. E por causa disso, porque foi alimentado no coração dos filhos inveja sobre o seu irmão, os filhos deram cabo de José. Tudo isso estava na providência de Deus para a salvação do seu povo, mostrado no livro do Êxodo. Mas, inevitavelmente, o livro de Gênesis vai mostrar a presença devastadora do pecado em todas as áreas da existência humana. Cultural, familiar, pessoal, íntima, interna, no casamento, da relação com os pais, com os filhos. O pecado é terrível, irmãos. É devastador, é destruidor. O pecado nunca constrói, ele sempre destrói.
O pecado nunca organiza, ele sempre desorganiza. O pecado nunca dignifica o homem. O pecado humilha, abate o homem. E faz com que o homem vire um objeto. Ele objetifica a criatura humana criada à imagem e semelhança de Deus. Assim nós observamos na sociedade, no nosso tempo. As pessoas são tornadas objetos e nós começamos a amar objetos também. Por isso que pessoas são objetos no nosso tempo. Nós amamos objetos e odiamos pessoas. Então, qual é a alternativa disso? Transformar pessoas em objetos para que essas pessoas possam ser amadas de alguma forma. Isso é diabólico. O capítulo 3 de Gênesis vai nos mostrar, inicialmente nesse trecho que lemos, a tentação. Até então, a humanidade nunca tinha enfrentado a tentação. A tentação não é o pecado em si, a tentação é a indução, seja da carne, seja do diabo. No quesito desse texto, nós estamos falando do diabo, não estamos falando da carne propriamente, porque inicialmente a carne não tem pecado aqui. A natureza de Adão e Eva não tem pecado. É uma natureza humana sem pecado, mas com a possibilidade de pecar. Então eles tinham a livre agência de obedecer a Deus e não obedecer a Deus. Eles tinham esse poder dado por Deus. Obviamente, por trás de tudo isso, nós temos o decreto divino, que já havia determinado todas as coisas que iriam acontecer. Mas do ponto de vista humano, nós vamos observar como a tentação funciona aqui. E como Satanás procura atingir a mente, a razão dos seres humanos, para destruir a sua compreensão sobre Deus e sobre si mesmos. Essa é a dupla ação de Satanás na tentação para Eva. Destruir uma correta compreensão a respeito da relação de Deus com os seres humanos e a respeito do ser humano consigo mesmo e com o outro. Vejamos, versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Primeira coisa que nós devemos observar aqui é que Apocalipse nos diz que essa serpente é o diabo, também chamado Satanás. Segunda coisa que nós devemos conhecer aqui, essa não é uma linguagem figurada, é uma linguagem literal. Satanás possuiu a serpente. E a serpente fala aqui. Isso não é comum no texto bíblico, mas vai aparecer em algumas ocasiões como a mula que repreende o profeta. E aqui a serpente falando com Eva. O texto vai nos dizer que Satanás se aproxima de Eva e faz uma pergunta. O que tem de mais numa pergunta, não é? A pergunta diz assim: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Foi assim que o Senhor falou? É só uma pergunta. Vamos ser tolerantes com Satanás também. Não tem nada demais uma pergunta. O que tem que perguntar? É só curiosidade. Só uma serpente fazendo uma pergunta a uma mulher. Coisa rotineira. Todo dia acontece uma coisa dessa, né? Imagina um dia você sai na rua, um cachorro fala com você. Como é que você reage? O cachorro olha pra você e fala: oi, bom dia, tudo bom? Tem alguma raçãozinha aí pra mim? Eva responde no versículo 2. Do fruto das árvores do jardim podemos comer. Ela foi muito firme, né? Do fruto da árvore do jardim nós podemos comer. O Senhor não proibiu tudo. Ele proibiu uma parte, não tudo. Eva refuta, corrige Satanás. O texto vai dizer o seguinte ainda no verso 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele. Observa as palavras. Não comereis, olha os verbos. Não tocareis neles, para que não morrais. Não comam, não toquem, para que não morram. Esses verbos são importantes. Eles são muito importantes. Tudo vai começar aqui com a provocação que Satanás faz para que Eva deseje exatamente o fruto que Deus havia proibido. Deus havia dado muitas coisas, mas Satanás chama a atenção de Eva para o que Deus exatamente tinha proibido. A grande artimanha de Satanás é sempre plantar no coração dos homens descontentamento, insatisfação
com o que Deus deu. A grande tentação aqui, a grande investida aqui, era plantar no coração de Eva o seguinte: ora, se Deus fosse realmente bom, ele tinha deixado vocês comerem tudo. Por quê? Ele ia restringir uma parte. Satanás continua agindo do mesmo jeito, irmãos. Provocando o nosso coração e a nossa mente a estarmos em constante insatisfação com o que Deus tem nos dado. E desejarmos exatamente o que Deus proibiu. O que Deus proibiu. Talvez alguém pense, você pense, talvez alguém que esteja assistindo essa mensagem depois pense assim: mas eu não gosto das amarras da religião. Ontem eu vi um vídeo de um antigo pregador do evangelho no Brasil, que hoje é um apóstata, que ele dizia assim: a religião é basicamente controle e poder. Controle sobre a vida das pessoas, poder sobre a vida das pessoas. O que isso traz? Traz opressão à vida das pessoas. Jesus não é religião, Jesus é liberdade. Quando a pessoa conhece Jesus, ela vive livre. Então tudo que ela vive para a sua felicidade foi o que Jesus deu. Na fala dele, isso inclui qualquer tipo de pecado. Quando Deus proíbe, quando Deus dá 10 mandamentos dizendo não, 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 isso é para a liberdade, irmãos, não é para a prisão. Quando Deus diz a Eva e a Adão: não comam desses frutos, vocês têm tudo, só esses aqui não comam, isso é para a liberdade, não é para a prisão. Mas ainda hoje nós queremos as prisões. Ainda hoje nós queremos entrar no alçapão e sermos presos, porque queremos comer aquele petisco lá. Ainda hoje achamos que isto é ser livre, achamos que sermos aprisionados por nossos desejos pecaminosos e desviados da vontade de Deus é liberdade. Isso é um engano terrível, vindo de nossa carne e vindo de Satanás. Isso era o que Satanás estava fazendo com Eva. Isso era também o caminho para a queda de Adão. Observe o que o texto continua dizendo. Verso 4. Então a serpente disse à mulher. O que é que ela disse? O que é que ela disse? É certo. É certo. Veja a palavra. É certo. Deus havia dito: morrereis. Satanás diz: a verdade é que se vocês comerem, vocês não vão morrer. O que é que Satanás fez? Oh, Eva. Vem cá para eu te dizer uma coisa. Deus é mentiroso. Deus não quer sua felicidade. Ele quer que você fique assim, oprimida. Se consumir o que você deseja. Não, certamente não morrereis. Satanás é convicto, irmãos, do que faz. Satanás é extremamente convicto. Satanás não é duvidoso. Ele não faz as coisas duvidando. Ele não faz as coisas inseguramente. Ele faz seguramente. Satanás é um lorde. Certo? Ele sabe falar. Ele sabe te dirigir. O seu queixo está alinhado. A sua voz é firme, é segura, é aveludada. Os seus argumentos são poderosos e sedutores. Este é o inimigo das nossas almas. Eva, não é verdade. Vocês não vão morrer. Verso 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Ok, o que é que Satanás está fazendo? Eva, é o seguinte: Deus é uma criatura extremamente insegura. Ele não quer que vocês sejam iguais a ele. Ele não quer. É como se fosse aquele tipo de pessoa assim, você pergunta: rapaz, gostei do seu sapato, você comprou esse sapato onde? Ah, aqui eu comprei na Alemanha, aqui no Brasil não tem não.
Ou aquela pessoa que vai comprar uma peça de roupa e se gaba quando o vendedor diz, isso aqui é peça única, viu? Pô, muito bem. Então ninguém vai ter. Era como se Deus fosse assim. Não, somente eu posso ter esse tipo de conhecimento. Embora seja possível para as outras pessoas, mas somente eu posso. Veja que Satanás, quando ele ataca a mente de uma criatura para tentá-la, leva essa criatura a pensamentos que, na verdade, são manifestações irracionais. Por que Deus precisaria mentir? Por que Deus teria medo de que uma criatura tivesse o mesmo conhecimento que ele? Como isso seria possível se Eva foi criada? E Deus é eterno. É o Criador de todas as coisas. Qual era a justificativa para que Deus mentisse? Para que eles não tivessem felicidade? Se Deus disse, está tudo aqui que vocês precisam. Aqui tem beleza, aqui tem água, aqui tem comida. Eu dei vida a vocês, vocês constituirão família. Tudo que vocês precisam estão aqui. Eu estou com vocês todos os dias. Eu sou o Deus de vocês. Está tudo bem aqui. E aí, irmãos, o texto vai dizer o seguinte no versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer. Que árvore? Conhecimento. Eva tinha visto dessa forma antes? Será? Será que ela tinha parado e olhado assim para rapaz? Será? Primeiro, Satanás faz uma sugestão assim: sejam independentes, conhecedores do bem e do mal como Deus. O grande cerne do pecado está em duas questões. Primeira delas, a busca por independência, autonomia. Eu mando na minha vida. Eu sou o dono do meu nariz. É nada. Nem desentupir ele sozinho você consegue. Consegue? Vou desentupir agora. Desentupa. Eu ordeno, desentupa. Não desentopa. Nem disso você sabe cuidar, nem tem poder para isso. Você precisa de auxílio. O pecado é a busca por autonomia. O pecado é rebelião contra Deus. O pecado é insatisfação com o que Deus dá. O pecado é a grande busca de sermos divinos. Toda vez que nós pecamos, nós estamos declarando: eu sou o meu Deus. Pecado é isso. Todo pecado, por isso, é idolatria, irmãos. Porque nós estamos dizendo quando pecamos: Deus é insuficiente, sua vontade é insuficiente. A minha vontade é que é perfeita, é que é boa e que é agradável. O mais triste disso é que hoje, depois da queda, essa não é uma questão racional em nós, entende? Está em nós. Nós somos pecadores. Isso está na nossa natureza pecaminosa. Nós somos naturalmente idólatras. Nós somos naturalmente pecaminosos. Nós somos malignamente pecaminosos. Essa é a grande hediondez do pecado. E somente pode ser remido, vencido pelo sangue de Jesus. Não há outra forma. Porque o pecado governa a nossa mente, a nossa racionalidade. O texto vai continuar dizendo no verso 6. Ela viu que era agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. Veja que Eva olha para o fruto, não apenas com vontade de comer, irmãos. Não era uma questão de degustação. E aqui não tem nada de maçã, né? Não tem nada de maçã. Podia ser uma jaca, não sabe. Né? Podia ser um kiwi. Ou qualquer outra fruta que a gente não tem conhecimento no nosso território brasileiro. Não sabemos qual era o fruto aqui. O ponto não era o desejo de comer somente. Ela viu
achou desejável, aquilo atraiu seus olhos. Lembra-nos do que João fala, da concupiscência dos olhos, da concupiscência da carne, ou o desejo pecaminoso dos olhos, desejo pecaminoso da carne. E aqui também está a soberba da vida, quando ela desejou para que tivesse entendimento, e o seu entendimento se equiparasse ao entendimento de Deus. Aqui Eva foi levada à compreensão pecaminosa de que é possível que ela fosse muito inteligente a ponto de se assemelhar a Deus. O texto diz, tomou do fruto. Lembra do que Deus disse? Não toque. Comeu. Lembra do que Deus disse? Não coma. E deu também ao seu marido. E ele comeu. Essa frase, ele comeu, mostra a frouxidão deste homem chamado Adão. Sem nenhum questionamento. E Adão não foi enganado, diz a Escritura. Ele sabia o que era o fruto, irmãos. Ele sabia o que era o fruto. Ele sabia o que estava acontecendo. A Bíblia diz que enganado foi Eva. Adão não. Ele pega e come, sem nenhum questionamento. Sua esposa o lidera no pecado. Ela o conduz ao pecado. Ele era o cabeça. Ele devia dizer não. Deus não disse isso. O Senhor proibiu. E mais importante do que o seu desejo, mulher, é a vontade de Deus. Mais importante do que você tem ouvido de Satanás é o que Deus disse. Não vou comer. E ele devia ter protegido sua mulher. Alguns autores vão dizer que Adão estava ao lado. Perto. E deixou sua mulher no mercado da pecaminosidade, ouvindo as conversas de um vendedor chamado Diabo e Satanás. Essa cena se repete muitas vezes na história. Abraão fez isso 2 vezes, né? Com medo de ser morto, deu sua esposa para 2 reis. Deu a esposa para adultério. O pai da fé. Não, você é uma mulher muito bonita. Sara já estava lá por 90 anos. Então, se o texto diz que ela era bonita com 90 anos, imagina essa mulher com 30, né? E a beleza dela realmente chamava atenção. E quando a Bíblia diz que alguém era bonito, é porque era bonito com força, viu, irmãos? Não era simpático. É bonito. Diz que Absalão era bonito, né? Diz que Saul era bonito. Diz que Sara era bonita. Então, quando ele estava em risco, ele disse: vá lá, minha filha, vá. Pode ir. Eu fico aqui bem, ninguém me mata. E você vá para lá. Se repete a frouxidão de Adão na natureza masculina até o dia de hoje. Até o dia de hoje, os homens frouxos, semelhantes a Adão, povoam o mundo. Povoam o mundo. Se tem um barulho no quintal, ele chama a mulher para ir ver o que é. Tem um barulho lá fora. Um barulho lá fora. É difícil, irmãos. É difícil. No tempo de hoje, quem sobe na cadeira por causa da barata são os homens. É a mulher que mata. Aí ele não diz que tem medo, ele diz que tem nojo. Eu tenho nojo. Medo não. É nojo. Os meninos precisam ser ensinados a serem homens. Homens. Machos. Amém, irmãos? Ensine seu filho homem a pegar um sapo com a mão assim. Pegue, meu filho, o sapo. Amém, irmãos?
E ele vou lhe dar R$ 50 se você pegar o sapo com a mão. Pega com a mão assim. Esprema o sapo assim. Quando eu era criança, tinha um menino na rua que aquela criatura não. Agora ali era brabo. Pegava um gato pelo rabo assim e rodava. Eu digo, isso é terrível. Aí já é maldade também com o bichinho. Ensinemos os nossos meninos a serem homens, a protegerem as mulheres, a honrarem as mulheres. Ensine isso desde criança, a eles respeitarem as meninas, protegerem as meninas. Essa cultura precisa ser desenvolvida na mente deles. Serem respeitosos com idosos, com adultos. Serem educados, ao mesmo tempo serem firmes. Eles precisam aprender a desenvolver sua força física, sua força mental, sua força emocional. Desde criança. Não fique dizendo, irmã, que o velho saco está lá dentro para pegar ele se ele for lá no escuro. Deixa ele ir no escuro. Não foge esse tipo de cultura na mente dele, uma cultura do medo. Ensine-o a ser alguém guerreiro. Porque é assim que a Escritura vai nos dizendo que os homens eram formados para a guerra. Nossa guerra hoje é outra, mas continua sendo guerra. Não é verdade, irmãos? Adão olhou, pegou, comeu. A desgraça entrou no mundo. A desgraça entrou no mundo. O cabeça federal, cabeça pactual naquele período era Adão, não era Eva. A grande responsabilidade era de Adão e não de Eva. O que foi que Deus disse a ele? Guarde o jardim e cuide. O que é que Adão devia ter feito com aquela serpente? Pegava ela pelo pescoço. Ó, sai daqui, peste. Toma teu rumo. Mas ele dialogou. Cuidado, irmãos. Cuidado para não estarmos dialogando com Satanás. Não tem diálogo com Satanás, irmãos. Não tem diálogo, não tem conversa com Satanás. Não, deixa eu ver aqui até onde vai a minha perspicácia, a minha inteligência, porque eu gosto de debate, eu gosto de desafio. Então eu vou debater aqui com Satanás. Sansão fez isso, lembra? Com as artimanhas de Dalila, entregando ele para os filisteus. Vocês se lembram o que ocorreu? Sansão sem força e cego. É assim que nós ficamos quando nós queremos dialogar com Satanás. A orientação que a Bíblia nos dá em relação a Satanás é: resista ao diabo e ele fugirá de vós. Não dialogue. Tem diálogo com Satanás. No verso 7 o texto diz: abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas. Toda a relação íntima de Adão e Eva foi quebrada aqui, no pecado. Eles tinham vergonha agora um do outro. A imperfeição entrou. A vergonha entrou. O vexame entrou. A culpa. Não existia culpa antes do pecado. A culpa entrou. Mais tarde nós vamos ver nos próximos sermões que eles não apenas se escondem um do outro com a roupa. Eles se escondem de Deus também. Atrás de árvores. Isso é que o pecado faz. Ele interrompe as nossas relações íntimas. E ele interrompe a nossa comunhão profunda com Deus. É por isso que hoje se explica o fato de nós não conseguirmos falar exatamente o que nós sentimos. O fato de muitos de nós não conseguirem expressar amor verbalmente ou fisicamente pelo outro. Mesmo amando, mesmo estando esse amor no coração, não conseguir expressar amor pelo cônjuge, pelo filho, pelos parentes. Porque o pecado destruiu tudo isso. Essa harmonia perfeita da vida no amor da humanidade. Mas a grande bênção, irmãos, é que Jesus vem para quebrar o poder do pecado. Ele vem para fechar os nossos olhos para o pecado e abrir os nossos olhos para Deus, para as coisas divinas. Para dizer assim: é possível os relacionamentos serem restabelecidos. É possível a comunhão com Deus ser restabelecida. É possível viver nesse mundo quebrado pelo pecado, ainda desfrutando das grandes bênçãos de Deus por meio da redenção.
Jesus é a grande resposta para tudo isso. Eva foi levada a uma compreensão de que ela precisava de mais entendimento do que Deus deu. Aquilo era um engano. Satanás estava convidando ela para um entendimento enganoso. Mas Jesus diz assim: conheçam a verdade e a verdade vos libertará. O convite de Jesus para a verdade é um convite verdadeiro. É a verdade verdadeira que falou Francis Schaeffer. A verdadeira verdade é Cristo. E é o oposto exatamente do que Satanás fez com Eva e com Adão. No próximo domingo, cenas do próximo capítulo. Certo, irmão? Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado pelo livro de Gênesis. Abençoe nossa EBD, os professores, os alunos, e possamos aprender muitas coisas hoje. Que a tua bênção esteja sobre nós. Amém. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as divinas consolações